Eu vou falar hoje, e como começa o curso, pedindo logo, né, licença, né, à ancestralidade, a Go, para que a gente possa ter um bom trabalho aqui e que a gente consiga não só ter essa fluência para poder passar essas informações que me foram passadas gentilmente, toda essa riqueza que me foi passada pelos quilombos aqui na Bahia, que eu possa passar isso com a mesma fluência. Claro que não será da mesma forma, há um prejuízo enorme, porque ao falar sobre o conhecimento de outrem, existe uma perda aí no caminho, então vocês vão ver que a fala de Rosalinda é muito mais rica que a minha fala, mas a minha fala vai tentar centrar em alguns pontos, principalmente a partir do direito, saindo do direito e voltando às comunidades e retornando ao direito. Então, o primeiro aspecto que eu quero enfatizar e aproveitar exatamente a fala da doutora Carla Andrade é que a gente possa, ao se tratar de comunidades tradicionais, especificamente de comunidades quilombolas, entender qual é a trajetória e qual é a história dela. Eu sempre acho importante que a gente comece a fazer um pequeno histórico sobre como essas comunidades, e eu falo sempre, muito em particular, nós estamos falando da trajetória aqui na Bahia, muitas das coisas não vão servir para outros estados, mas fica a aprendizagem que nós estamos construindo. Carla disse que eu entendo muito desse assunto, eu não entendo, eu sou um curioso, sou um estudioso desse assunto, realmente estudioso mesmo desde 2011, mas trabalhando com a causa desde 2009, aprendendo com muita gente boa, muita gente extraordinária, algumas pessoas, inclusive, que já não estão mais com a gente, e, ao mesmo tempo, aprendendo profundamente com aqueles que acabam fazendo o dia a dia dos direitos das comunidades quilombolas. Então, o primeiro aspecto disso é entender que essas comunidades quilombolas, elas construíram o seu direito à terra, e aí o curso vai falar, eu vou tentar passar agora aqui as telas, tá, gente? Deixa eu ver aqui qual é a tela que eu vou colocar agora aqui, para passar para vocês aqui a tela. Qual é aqui? É do curso? Não é essa tela aqui. Aqui, se essa daqui, não é essa tela. Peraí. É que eu vou descobrir aqui agora qual é. Eu já entendi o que foi que houve. Pronto. Ok, acho que tá aparecendo aí para vocês? Não, Gilmar, não está aparecendo. Pronto, vou ajustar aqui. E se aparece... Ela está dando um problema aqui na tela. Mas, de qualquer forma, eu vou fechar, vou abrir de novo, mas não atrapalha que eu... Gilmar, o Lucas tem o material? Oi? O Lucas tem o seu material? Não cheguei a passar para ele esse material especificamente, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou falando, não tem problema, porque eu vou falando, certo. e eu vou ajustando aqui, não há problema nenhum para mim Tá em bem. relação a isso. Tá ótimo, fique à vontade. Em relação ao que nós vamos tentar falar aqui, nesse tempo, conseguiu aí abrir? Eu acho que vai abrir. Pronto, abriu. Pronto.
Eu vou tentar falar um pouco dessa trilha, de como foi construído esse quilombo. Particularmente, eu estou centrando na Bahia, tá? Porque é a experiência que eu conheço. O que está no papel, né? Que é aquilo que eu falo da parte normativa, e, em seguida, eu vou falar um pouco sobre como essas comunidades, na verdade, têm construído no seu dia a dia o direito à terra, tá? Essa provocação que eu sempre faço é: o que é exatamente esse direito à terra? Uma reivindicação do movimento negro, uma reparação do Estado brasileiro ou um mecanismo de reforma agrária? Isso eu não respondo até o final, porque eu não sei. Isso é algo que eu sempre deixo para que todos construam seus próprios caminhos para chegar às suas respostas, tá? O que são esses direitos quilombolas? São todos os direitos quilombolas. É esse conjunto de direitos, tanto positivados, né, quanto, e aí, falando em positivo, nós estamos falando desde a Convenção 169, passando pela própria Constituição Federal, quando fala sobre as comunidades quilombolas, na ADCT, quando ela trata especificamente das comunidades quilombolas como titulares de um direito à terra, inclusive fala de direito de propriedade, está lá, algo que eu acho que precisa de algum tipo de cuidado quando nós falamos dessa relação. E o outro aspecto é o aspecto realmente de como essas comunidades têm construído, inclusive, esses direitos para além daquilo que está positivado, que é um pouco que nós vamos falar na terceira parte. Mas esse conjunto de direitos, esse feixe de direitos, inclusive muitos deles serão tratados durante o curso, tanto pelo Dr. Johnny quanto pela doutora Denise Souza Leite, que são duas mentes inquietas, são dois conhecedores do assunto que vão tratar isso com muito maior pormenor, tanto a questão da mulher, que é importantíssima ao tratarmos das questões quilombolas, quanto da questão... estou tocando alguma coisa aqui no meu condomínio, gente, problemas desse de condomínio. Só um instantinho aqui que eu vou ter que interromper aqui, só um instantinho. Por favor, me perdoem. Deixa eu ver aqui o que é. Pois não. Boa noite. Meu amigo, eu vou o apartamento errado, viu? É 405, mas aqui é de outra torre. Deve ser de outra torre. 505, aqui não 505, não. Boa noite. Pessoal, 1 milhão de perdões, viu? Da coisa de estar fazendo as coisas em casa, né? Todo mundo vendo aqui a maneira educadíssima que você sempre é em todas as situações. Me perdoem aqui, porque realmente isso tem muito a ver com você estar fazendo as coisas em casa. Mas vamos lá, vamos continuar de onde a gente parou, né? Como é que está o PowerPoint? Estava aqui, voltamos, como é que foi compartilhar? O PowerPoint saiu, mas vai voltar agora, está voltando. Está voltando agora? Está voltando. Então, quando nós falamos desses direitos dessas comunidades, e aí tem vários dispositivos que tratam desses direitos, que vão, e a doutora Carla, inclusive, antecipou, do direito ao acesso à escola, que proíbe o fechamento de escolas, o artigo 20, fala especificamente do artigo 28, que fala do fechamento, da impossibilidade de fechar as escolas quilombolas, na hipótese, sem que haja a oitiva da própria comunidade. Mas eu gosto sempre de ressaltar que todos esses direitos, eles operam ao derredor do direito à terra, tá? Porque é exatamente essas duas condições para que as comunidades possam se desenvolver, que é, de um lado, o acesso à terra, e, do outro, a possibilidade de que elas possam ter formação para se desenvolver, tá? Então,
Eu vou falar especificamente do acesso à terra, e a partir do que a gente fala esse acesso à terra, de como foi construído. Então, nós vamos falar aqui muito rapidamente sobre a UTIL 69, nós vamos falar um pouco sobre o decreto 4887, que estabeleceu um conjunto de regramentos para o desenvolvimento dessa política. Vamos falar também da IN, né, da Instituição Normativa do INCRA 57 de 2009, e um pouco do Estatuto da Igualdade Racial, particularmente seus artigos 27 a 34, que tratam especificamente em relação à terra. Eu acho que, no aspecto histórico, o que eu gosto sempre de ressaltar é que a política de quilombo foi uma das poucas opções que competiu aos ex-escravos, mas não só aos ex-escravos, as pessoas que não concordavam com o pacto colonial, e, portanto, a visão do quilombo é uma visão exatamente decolonial desde o início, é a ideia de que existem outras vontades, outros desejos e outros sentimentos em relação à existência da vida na Terra. Então, um dos aspectos importantes disso é que os quilombos foram uma tentativa de que, principalmente, as pessoas, os homens e mulheres negras, negros e negras, pudessem se desenvolver sem ser vendendo a sua força de trabalho nas grandes cidades. Foi uma alternativa extremamente importante para que essas comunidades também pudessem desenvolver um tipo diferente de realidade social. Ou seja, muitas dessas pessoas puderam, inclusive, construir sua participação política, o que era pouco viável ou quase ou inviável mesmo nas grandes cidades e principalmente na política estruturada a partir dos partidos políticos no Brasil. Então, se você perceber, por exemplo, isso que eu estou falando muito especificamente, entre a década de 20 e a década de 30, já do século passado, do século 20, houve várias tentativas de se fazer participação política do negro, isso é muito registrado, mas essas participações políticas sempre barravam no racismo estrutural, né, e que isso impediu que essas pessoas pudessem participar e construir seu modo de vida. Quilombo, portanto, foi essa grande referência para construir isso. E aí eu vou até fazer algo que minha orientadora, ela disse assim, você gosta de grandes saltos históricos. Na verdade, aí nós temos alguns autores que, a partir da década de 70, mas desde lá da década de 60, já reconheciam o quilombo como uma grande oportunidade do movimento negro de conseguir construir uma política diferente daquela que estava institucionalizada. Isso por quê? E aí a grande importância desse evento. Se nós percebemos como os quilombos foram construídos, por uma questão de necessidade, por a necessidade de solidariedade entre as pessoas que estão vivendo dentro do quilombo, eles não podiam pensar na apropriação por pessoas ou grupos de terra ou mesmo de recursos como a água. Então, isso foi naturalmente socializado. A experiência que eu tenho aqui na Bahia com a pesquisa, nós temos exemplos de comunidades em que toda a forma de estrutura social ela nem tem, por exemplo, propriedades estabelecidas como de determinadas pessoas ou grupos. Existe um mínimo para aquelas pessoas. O restante é completamente socializado. Outras experiências que nós temos, inclusive, de conservação do meio ambiente, que são experiências muito importantes, inclusive eu tenho documentada, de que tem áreas que sequer eles permitem que ela seja explorada economicamente, porque elas sabem que aquela área, elas não podem, naquele momento, ser utilizadas. Então, eles construíram um tipo de cultura que, de um lado, há uma completa divisão dessa área para que todos possam explorar e todos possam sobreviver, e daí você tem a necessidade de, quando essa política foi positivada, não estabelecer um título de propriedade para uma pessoa, para uma família, e sim para a coletividade, né? Então, isso, nós temos trabalhos muito interessantes na antropologia falando sobre isso.
E o outro lado desse aspecto é como essas comunidades também estabeleceram uma solidariedade que foi para além dessa solidariedade que nós conhecemos no dia a dia das comunidades, fora das comunidades tradicionais, que é a solidariedade de você enxergar o outro, né, como se fosse parte da sua família. Então, você em uma comunidade quilombola, o filho de uma pessoa não é filho somente daquela pessoa, é filho de toda a comunidade. Então, aquilo que a gente luta, por exemplo, para cumprir no estatuto, que é a integralidade, né, que é o direito à sociabilidade, vai numa comunidade quilombola que você encontra tudo isso. Quer dizer, os filhos estão lá no Rio, eles não estão no Rio sozinhos, eles estão no Rio com as outras mães, pode não estar a mãe dele, mas estão as outras mães, e estão lá tomando conta. E aquela mãe que às vezes é mais ocupada, tem que trabalhar com mais coisas, ela precisa de outras que ajudem. Quando ela pega alguma coisa que ela conseguiu amealhar com o trabalho dela, com o trabalho dela, ela compartilha entre todas as outras quilombolas que estão ali. Então, essa é uma relação de socialização, né, que ocorreu naturalmente. Então, não só o quilombo desafia as regras do mercado, porque ele não tem uma ligação com o mercado, a ligação é muito fraca com o mercado, eles não se preocupam em colocar produto para ser vendido, para ter lucro, mas produzir para a sobrevivência, mas também desafia o próprio Estado. Por que desafia o próprio Estado? Porque, ao criar essas regras, ele desafia o Estado na medida em que apresentou uma solidariedade muito melhor do que a solidariedade do Estado. A solidariedade que a gente está vendo o quanto é frágil aí, quanto a Covid está mostrando essa fragilidade do Estado. Então, feito esse pequeno preâmbulo aqui de como essa história foi construída, e eu gosto de enfatizar exatamente como as comunidades construíram isso, para exatamente mostrar o quanto há uma potência do discurso quilombola. Essa é a potência do discurso quilombola. Não é e é importante de enfatizar que a escravidão foi uma página terrível na nossa sociedade, é uma página que sequer ainda foi devidamente prescrutada, examinada, mas eu tenho uma esperança que isso vai ocorrer devidamente, embora haja muitos bons trabalhos, mas eu acho que ainda tem muito que se falar e muito que se escrever, mas eu gosto sempre de enfatizar a potência dos sujeitos de direito que são os quilombolas, homens e mulheres, que construíram essa visão de mundo que agora a gente pode socializar e disponibilizar para as pessoas. E eu sempre digo, ao final daquilo que eu exponho, que quem mais ganhou com os meus estudos na comunidade quilombola não foram os quilombos, foi a minha prática como defensor público. Eu tenho várias ações que foram movidas com fundamentos em direitos construídos por comunidades quilombolas, desde retificação de documento, coisas que foram sendo construídas e criadas a partir do meu conhecimento com comunidades quilombolas. Então, eu digo assim, foram os sujeitos que eu atendi durante todo o tempo, foram os grandes beneficiários desse saber que me foi dado tão generosamente, né? Então, vamos falar um pouquinho da política de acesso à terra, que foi basicamente constitucionalizada, né? Nós já falamos, inclusive, de quando ela foi constitucionalizada, e aí nós temos, basicamente, além da Constituição Federal, o artigo 68, que trata da DCT, e que os atos da disposição constitucional transitórias, esses atos da disposição constitucional estabeleceu que essas terras deveriam ser tituladas, ter um título e passar a propriedade dessas comunidades. Para regulamentar isso, teria que vir um ato normativo para poder incluir isso e ver a forma que seria feito todo esse procedimento. Acontece que entre você colocar isso na Constituição de 88 e o decreto que nós temos hoje, houve um decreto, inclusive, anterior no governo Fernando Henrique, mas o decreto acabou se revelando ineficaz e ele foi substituído
pelo decreto 4887. Contudo, esse decreto ele teve um suporte importante da norma 8169. E o que é importante na norma 8169? Tem dois aspectos muito importantes que nos interessam, que tem várias coisas importantes na 8169, mas tem dois aspectos muito importantes na 8169. O primeiro aspecto importante é a autodeclaração, que foi considerada constitucional pela DPF 3239, que foi ingressada em 2004 e foi julgada em 2018. O que é que trata essa autodeclaração? A autodeclaração diz que quem pode dizer quem é quilombola para iniciar o procedimento é a própria comunidade. Então, isso foi importantíssimo, porque na medida em que tirou do Estado a possibilidade de dizer que era quilombola, isso foi em 2000, e isso foi colocado no nosso decreto em 2004, veja que, ao fazê-lo, criou-se uma situação que hoje é importantíssima. Vocês imaginam, aqueles que nos ouvem aqui agora, se nesse momento o Estado brasileiro pudesse dizer quem é quilombola e quem não é. Vamos fazer aqui um raciocínio aqui, nebuloso, o que seria das comunidades quilombolas se nesse momento um governo pudesse dizer, não, nós é que vamos dizer quem é que pode ser quilombola ou não. Nós estaríamos numa situação muito pior do que o que nós já estamos hoje. Então, é fundamental a autodeclaração e algo que agora, em 2018, o STF, depois de um debate enorme e longo, definiu que o decreto é constitucional e que, realmente, o critério inicial é o critério da autodeclaração. Então, foi mantido isso, e, a partir dos debates, a gente tem que, quando a gente fala, inclusive, da titulação, o INCRA, que é o órgão que normalmente faz a titulação, não é o órgão que trabalha diretamente com a autodeclaração. A autodeclaração é feita pela Fundação Cultural Palmares. É uma discussão se deveriam ser dois órgãos, isso é um debate importante até, mas que eu não vou entrar muito nessa seara aqui agora. E a partir da autodeclaração, que é feita na Fundação Cultural Palmares, o processo vai para o INCRA, porque o INCRA é o órgão que acaba atuando em todas as questões fundiárias de características rurais. E a partir do processo no INCRA, você tem uma fase que é uma fase de estudo da área. Ao fazer essa fase de estudo da área, você tem um conjunto de peças que todo o contexto ela é chamada de RTID, né? Que é um relatório para fazer toda a definição da área, e a partir da definição dessa área que vai ser estabelecida, você vincular o direito à terra a essa área que vai ser definida. É importante ainda a gente fixar o seguinte: alguns, inclusive, na semana passada, me perguntaram se é obrigatório pela lei que seja uma associação. Essa é uma pergunta importante. O decreto não trata de associação. Quem trata é a EN 57. Ela fala de que isso pode ser uma associação ou um outro grupo. Eu trabalhei em comunidades que tanto iniciaram por associações, quanto iniciaram por um grupo de pessoas que simplesmente foram e fizeram autodeclaração, aqui na Bahia. Contudo, no decorrer do tempo, acaba sendo necessário constituir a associação para que torne mais fácil o andamento. Na prática, as associações têm sido fundamentais, embora existam alguns problemas, tenham dificuldades, mas é extremamente importante que as defensorias públicas, eu vou falar um pouquinho disso lá na frente, apoiem a constituição e o desenvolvimento dessas associações, porque elas acabam, e as suas direções acabam ajudando muito no processo, e a gente vai ver um pouquinho lá na frente sobre isso. Então, a IN 57, ela não obriga que tenha, mas acaba sendo bastante útil a existência.
Isso. Esse processo é um processo, inclusive, eu quero aproveitar e fazer uma correção. Esse processo, uma das questões que foram colocadas na DPF 3239 foi a colocação de que ela, ao fazer o processo por autodeclaração, não haveria a defesa do direito de propriedade reconhecido na Constituição Federal, no artigo 5º, como, inclusive, como um direito individual. E há uma preocupação muito grande com isso. Eu vou abrir um parêntese aqui. No Brasil, mexer com o direito das mulheres e mexer com propriedade é algo que deixa o patriarcado muito nervoso. São duas coisas que mexem com o patriarcado. O patriarcado tem uma coisa assim com a propriedade, inclusive pessoas na área urbana têm muita dificuldade de lidar com o direito de propriedade. Eu falo assim, mas vai mexer com a propriedade e tal. No entanto, quando você vai lá no decreto e você vai na IN 57, vocês vão ver que o prazo que você tem por eles para fazer a sua defesa, eventualmente daquilo que você reconhece como sua propriedade ou como seu direito, são 90 dias. Você tem 90 dias para, a partir do momento em que começa o processo de titulação, de definição da área pretendida, chamada de área pretendida, você tem 90 dias para apresentar a sua defesa. Então, veja, eu faço sempre essa fala quando eu trato desse assunto. Alguém conhece na administração pública algum prazo de defesa maior que esse? 90 dias? 90 dias para você apresentar a defesa do seu direito de propriedade, digamos assim. Então, vocês veem que há uma amplitude de defesa para que se possa fazer isso. A partir daí, e dos estudos que vão ser feitos, tem uma peça que eu acho importantíssima, e ela está descrita com algum nível de precisão no artigo 57, no artigo 7º da IN 57, que é o laudo antropológico. O laudo antropológico é uma peça extremamente rica para a efetivação da titulação, não só porque ela vai definir alguns contornos pelos quais essa comunidade vai conseguir assegurar o direito, mas também ela vai falar de um aspecto que eu sempre digo que é importante, que é como essa comunidade pretende se desenvolver a partir do momento em que ela for titulada. Então, assim, e às vezes a gente tem uma coisa assim, mas isso não está sendo explorado aqui pela comunidade. Bem, essa peça, quando você vai ver lá o dispositivo no artigo 7º, ela não está pedindo para dizer como é que a comunidade está se desenvolvendo nesse momento. Ela está falando que recursos a comunidade vai poder contar para se desenvolver. Vocês entendem que qual a amplitude disso? E aí eu lá na frente vou voltar a esse assunto, mas assim, é importante que se possa estabelecer quais são as potencialidades disso, os potenciais disso. Definido esses aspectos, tem um aspecto da desintrusão. O que é a desintrusão? É o momento em que se identifica, e aí e o processo para o reconhecimento da comunidade quilombola é um processo muito rico, porque muitas pessoas no início sempre falam, por exemplo, de que não se reconhecem quilombolas, e lá no final passam a entender da riqueza disso, da herança que tem naquilo, né? A herança cultural. Isso é um processo, o processo de uma comunidade quilombola é um processo pedagógico, é um processo decolonial. Eu não estou falando do quilombo, eu estou dizendo o processo para reconhecimento é um processo decolonial, porque nas comunidades em que eu participei diretamente, quem tomava à frente as lideranças eram as lideranças femininas, então elas se empoderam também. Então, isso é extremamente importante. Então, mas existem aquelas pessoas que definem que não querem ser quilombolas, e existe um processo de desintrusão, que elas são retiradas, elas são indenizadas, e aí a Constituição fala de indenização
prévia e com dinheiro. Então, é uma indenização justa, prévia e com dinheiro, diferente, por exemplo, de outras formas de desapropriação. Então, respeita bastante o direito de propriedade, a comunidade quilombola, mas por conta disso, e nós estamos falando aí de vários problemas, de várias dificuldades, mas nós tivemos, aí eu estou trazendo um histórico, né, ainda de certidões que foram emitidas pela Fundação Palmares. Então, nós temos um histórico enorme de certidões que foram emitidas desde 2004 até 2018. Então, assim, não estamos falando do período agora, nós estamos falando de 2004 até 2018. Então, o governo de 2004 até agora, 2018, ela emitiu todas essas certidões, e são dados oficiais extraídos do site do INCRA, tá? Que o INCRA recebe aí esses dados, todas essas informações. No entanto, nós só temos tituladas 124... Vou botar aqui de volta para vocês só uma coisa. Ó. Só, você pegar assim, o ano com menor número de titulações, certificações. Certificação é aquilo que a Fundação Cultural Palmares certifica. Ó, certifica a comunidade quilombola. Agora, tituladas, 124, em todo o Estado brasileiro. Então, assim, nós temos ainda um gap, né, uma distância enorme entre aquilo que foi certificado e o número de comunidades devidamente tituladas em todo o Brasil. Nisso, uma das dificuldades que eu acho que precisa ser enfrentada é os tipos de quilombos que nós encontramos. Porque, pessoal, cada quilombo é uma singularidade. E cada um foi constituído com a sua própria história. E isso parece conversa de pesquisador. Mas é a verdade. Parece que você está defendendo que o quilombo que você pesquisou é melhor do que o outro quilombo. Não é uma questão de melhor, é que são realmente diferentes. E constroem a sua história de uma forma muito própria, muito peculiar e muito singular. Então, nós temos quilombos aqui na Bahia que foram constituídos a partir de uma doação de parte de uma fazenda pelo senhor de escravo. Ele pegou e doou. Temos documento disso, temos isso documentado, inclusive, falando o que era e tal, para a família. Nós temos isso documentado. O que, inclusive, esbarra no discurso de que a gente não tem documento e tal. Nós temos aqui um quilombo documentado. E, mesmo assim, esse quilombo está sempre em luta aqui, que é o quilombo Porteira, aqui, muito pertinho de Salvador. Por outro lado, nós temos quilombo que teve que fazer resistência, inclusive de esforço físico, né? Teve que lutar, inclusive, para se manter. Foi um quilombo que foi incendiado, voltou de novo, foi incendiado de novo. Então, a gente tem várias situações. Nós temos quilombos muito próximos de fazenda, que a relação com o fazendeiro é amistosa. Temos quilombos com problemas de fazendeiro e processos domésticos. Então, cada um construir a sua história e entender essa história faz com que a gente possa, inclusive, doutora Carla Andrade, enquanto defensoria, também entender qual é a lógica que nós vamos atuar. Um outro aspecto é quilombos rurais e quilombos urbanos. Os quilombos urbanos ainda são pouco compreendidos e eles existem. Mas os mais comuns ainda são os quilombos rurais. Só um pezinho de prosa aqui nos quilombos periurbanos. O que são esses quilombos periurbanos? São em zonas muito próximas das cidades, mas eles não chegam a ser exatamente quilombos com uma atividade apenas e tão somente rurais. Eles são quilombos em que a comunidade quilombola se desloca com alguma frequência da sua comunidade, inclusive para trabalhar nas cidades vizinhas. Isso é muito comum ocorrer. E esses quilombos periurbanos, a gente começa a perceber uma grande dificuldade estrutural nele. Qual é a dificuldade que as defensorias têm? Porque quando nós atuamos nos quilombos rurais, nós temos a percepção muito particular de que a luta desses quilombos é estabelecer um território a partir de uma luta com os proprietários rurais. Então, esse é o grande confronto que se estabelece.
E que, de um lado, a gente precisa ter cuidado, porque muito dessas comunidades rurais têm uma relação contraditória com os proprietários rurais, porque muitos se servem da mão de obra dessas comunidades e que, por eles não terem completa autonomia, também ainda são necessários para o estágio, para o momento social que nós encontramos os quilombos. Então, essa luta vai ser uma luta que precisa ser de um papel na defensoria muito mais de mediação mesmo do que um papel efetivamente de alguém que está num combate pela garantia de direito e exclusão do direito de outro. O papel de mediador e da interdependência dessas relações é fundamental. Os quilombos periurbanos, a gente tem uma outra dificuldade, que são os chamados projetos estruturantes ou neodesenvolvimentistas. Por quê? Porque essas comunidades, como elas estão perto de grandes remanescentes naturais, bacias hidrográficas, áreas de plantio, fronteiras agrícolas, então essas comunidades são sempre alvo do agronegócio e de grandes empreendimentos. Qual é a grande luta disso? Esses empreendimentos, esses sim, querem sempre retirar as comunidades quilombolas, porque eles querem se apropriar desses recursos. E não tem sido fácil para as defensorias atuar, porque como esses grupos atuam sempre atrelados ao Estado, mesmo o Estado que se pretende social-democrata, mesmo o Estado do bem-estar social, mas pior ainda no Estado liberal. Então, ele vai tentar se apropriar dessas terras, expulsar os quilombolas para exatamente desestruturar o modelo de vida dessas comunidades, porque efetivamente eles precisam da terra, precisam da água para poder fazer seus empreendimentos. Então, essa luta é uma luta que precisa ser observada. E as instituições que atuam com isso precisam ter uma capacidade de antecipação, entender o que está acontecendo e atuar, inclusive, quando esses projetos começam a ser estruturados e não quando eles começam a ser executados. Então, é fundamental esse movimento que nós estamos fazendo hoje para nos aproximar, inclusive, dos centros de conhecimento, das universidades, das comunidades, para que esses projetos, quando eles começam a ser estruturados, nós possamos ter uma atuação, inclusive, anterior a isso. Tá? E aí eu vou pegar um ponto que eu falei um pouco lá atrás, que é a questão do laudo antropológico, do estudo antropológico. Eu não sou antropólogo, não tenho nenhuma pretensão em conhecer nada de antropologia, eu mal sei coisas de direito, viu, gente? Eu sou uma pessoa que estou entrando para aquela fase da vida que eu estou ficando um advogado meio que ultrapassado, então não vou ter nenhuma pretensão de adentrar em conhecimento que não seja o meu próprio direito e o meu espaço, que é exatamente o direito público. Mas eu preciso fazer uma discussão, abrir uma discussão aqui, quando se fala do quilombo histórico e do quilombo econômico. Porque, muitas vezes, o estudo antropológico centra muito na questão histórica e ela é imprescindível, mas não esmiuça as relações econômicas dentro do quilombo. E aí você me pergunta, o que é importante de falar da relação do quilombo econômica ou quilombo histórico? Eu digo que a gente tem que romper com essa dicotomia. Né? O quilombo histórico e o quilombo econômico, eles andam de mãos dadas. E é importante te perceber que a luta que nós estamos fazendo pelo quilombo não é um quilombo enquanto história lá do passado. Isso é muito importante, mas sim o meio de vida que os quilombolas vivem hoje. Tá? E que tem tudo a ver com aquilo que foi constituído no passado. Já falamos sobre isso. Eu li o suficiente de José Maurício Arruti para saber, né, que é um antropólogo brasileiro, que esse passado, ele, na verdade, ele vai ser importante para refletir o que nós temos hoje. Então, por exemplo, quando você fala, quando alguém defende, por exemplo, que o quilombo tem ali um cemitério e que é um local religioso e que é um aspecto religioso ali, a gente tem que reconhecer que isso tem uma importância, tem um peso, mas isso tem
aspectos, inclusive, econômicos que podem ser... E quando eu falo de econômicos, pessoal, não estou falando de econômicos no sentido financeiro, não. A economia está muito além das discussões financeiras. Existem relações que estão muito além. Então, dou exemplo, as pessoas falam assim, mas você está falando do quilombo, falei lá atrás do exemplo da criança que as mães se valem da solidariedade de umas das outras, os homens que se usam da solidariedade para poder dividir o peixe que foi pescado lá no meio do mar. Isso tudo, gente, é uma relação econômica. Isso não é uma relação só de solidariedade, isso é uma relação econômica, né? Essa relação estabelecida. Então, isso precisa vir de uma forma muito incorporada nesse estudo antropológico, porque isso nos ajuda muito a defender os interesses dos quilombolas. Muitas vezes a gente consegue, inclusive, judicializar a partir disso, dessas informações, porque, vamos ser sinceros, os nossos juízes, mesmo os melhores, mesmo os profundos conhecedores, e aqueles que combatem ao nosso lado o racismo estrutural, o racismo institucional, não são profundos conhecedores de quilombo. Então, a gente precisa mostrar isso. E essa peça, ela é extraordinária para isso. Ela nos capacita, inclusive, para isso. Então, quando a gente tem lá, por exemplo, um moinho de farinha lá, que era utilizado e que agora não está sendo utilizado, a gente não precisa dizer que isso é apenas um aspecto histórico. Aquele lugar pode ser um lugar de visitação para o etnoturismo e, portanto, ele é completamente capaz de ter uma pessoa que levantou a mão aqui, doutora Calandari, que é a Camille Caldas. Camille Caldas. Isso. Vamos ouvir. Lucas, você pode liberar o áudio da Camille? Camille Caldas. Caldas Nascimento. Isso. Lucas, Diego, não me abandonem. Onde estão vocês? Eu acho que foi um engano, Eu Gilmar. já estou... Pronto. Acho que foi um engano. Mas eu já estou finalizando e a gente passa para das perguntas fundamentais. Eu, nessa parte, eu trago, por exemplo, um quilombo que eu comecei a trabalhar lá em 2009, que é uma igreja que foi construída no século XVII, 1648, se eu não estou enganado, que é a igreja de Santo Antônio. E essa igreja está bastante conservada, é um local hoje de etnoturismo, de turismo ecológico, que as pessoas visitam, e ela foi toda conservada pelos quilombolas. São eles, os quilombolas, que sempre conservaram esse espaço aqui. Essa igreja, que é aqui à frente, ela está extremamente conservada. É uma das igrejas mais antigas que nós temos no Brasil, e ela realmente é uma relíquia, faz parte da nossa história, mas ela não é apenas uma relíquia, ela é uma grande possibilidade de sobrevivência dessas comunidades. Então, eu sempre digo, isso é importante que elabore isso. E, assim, nós tivemos aqui antropólogos, eu quero dizer que amo todos vocês são extremamente importantes na minha vida. Temos antropólogos aqui na sala. Então, assim, não há uma crítica de forma alguma, é apenas um pedido para que vocês nos ajudem mais ainda do que nos ajudam. Não há crítica, não, é só para nos ajudar mais do que aquilo que vocês já nos ajudam, né, em relação a isso. E aí, como é que essas comunidades têm reelaborado, né? Porque elas começam a partir das suas mobilizações nas décadas de 60 e 70, a partir do movimento negro, que construiu, e, ao mesmo tempo, essa política sendo colocada em prática, ela vem sendo também reelaborada por essas comunidades. Por quê? Porque a primeira coisa é que a política quilombola ela foi construída para um sujeito de direito, homem ou mulher quilombola, que tinha aspirações completamente diferentes daquilo que prega o estado de bem-estar social. E aí eu vou dar um exemplo muito simples. Eu sou um homem de classe média, que vivo num apartamento e tal,
Então, isso é a aspiração típica do estado de bem-estar social. É o cidadão que quer ter um apartamentozinho para morar e tal. O quilombola não quer um apartamento dentro do quilombo para morar. Ele quer ter a sua casa, ele quer ter os seus bichos. Então, essa aspiração do estado de bem-estar social não atende à aspiração das comunidades. Ele quer ter o espaço do plantio, ele quer ter o acesso ao rio. Então, essa condição dele do quilombo é uma condição que impõe a ele, né, uma mudança de paradigma e, portanto, uma mudança de paradigma da própria política. Isso reposiciona o quilombo se tornou uma verdadeira categoria, ao meu ver, jurídica, porque o quilombo desafia aquilo que está posto como estado de legalidade no Brasil. Porque você não pode pensar na propriedade quilombola como uma propriedade simplesmente coletiva, como a gente pensa o condomínio, né? Não é um condomínio, ele é algo muito maior, ele é algo diferente. E, acima de tudo, porque as comunidades quilombolas estabeleceram com a natureza uma relação de interdependência, com as outras pessoas da comunidade, inclusive os não quilombolas, uma relação de interdependência, que, ao mesmo tempo, nos coloca em uma posição de execução de direitos humanos e de saber diatópico. Do que eu falo desse saber diatópico? Esse saber diatópico significa que as comunidades quilombolas, elas são, ao mesmo tempo, fonte de uma relação de direito pré-existente, ou seja, tudo aquilo que está na Constituição, que nós falamos, daquilo que está na lei, aquilo que está no Estatuto da Igualdade Racial, particularmente que fala do direito quilombola à terra, do direito à regulamentação da terra, mas, ao mesmo tempo, ele também traz esse direito à terra de uma forma diferenciada. Ele também reconhece que existe ali possibilidades para eles de que essa terra vá muito além daquilo que seja a propriedade para a gente, ou seja, uma relação muito mais íntima com a natureza. E isso, esse saber diatópico, é esse saber de direitos humanos. Ao mesmo tempo, e aí a gente volta um pouco para aquela discussão que eu comecei em relação aos os grandes empreendimentos, que é a questão do como nós pensamos o desenvolvimento. As comunidades quilombolas, elas têm sido, inclusive, alvos de grandes empreendimentos. E a gente tem que começar a pensar nesse desenvolvimento das comunidades, não a partir do que quer o estado de bem-estar social ou o neoliberalismo. Eu acho que eu sou tão contra que eu tenho até dificuldade de falar neoliberalismo, a palavra. Mas, assim, eu entendo que é importante começar a pensar o desenvolvimento a partir das comunidades. Tá? Então, esse ecodesenvolvimento é um desenvolvimento a partir do que as comunidades pensam desse desenvolvimento. Essa parte do papel das defensorias públicas, eu vou passar um pouco, e se vocês quiserem, até posso falar um pouquinho depois, mas acho que é importante passar por uma coisa assim. A partir de 2009, eu fui coordenador de direitos humanos aqui na Defensoria Pública na Bahia. E nós fizemos exatamente um trabalho de, ora, ir às comunidades, principalmente através de audiências públicas que nós construímos ou que nós participávamos. E essa aqui foi, essa audiência pública é muito emblemática, porque é uma audiência pública em que nós fomos fazer um relato aqui, viu, gente? Isso não há problema de falar, não é antiético falar, não, porque isso já tem até sentença em relação a esse fato. Em 2009, nós estivemos nessa comunidade de Batateira, que é um local que praticamente, provavelmente, todos vocês já conhecem, que é uma ilha, que é a Ilha de Cairu, aqui no estado da Bahia, e que fica do lado da cidade de Valença. Essa Ilha de Cairu tem um lugar chamado Morro de São Paulo, que é um dos lugares mais famosos aqui na Bahia, que é um lugar paradisíaco, e do lado tem essa comunidade de Batateira. Nós fomos para essa audiência pública, e lá na audiência pública nós tivemos que ir de barco, né, porque é uma ilha, nós fomos para lá, e chegando lá nós participamos das atividades e tudo, e ao final dessas atividades,
nós para irmos embora, tínhamos acertado voltar no mesmo dia, tinham fechado a saída para a gente do cais. O acesso da gente tinha sido fechado, para que a gente, uma forma de pressão. E não estava somente a Defensoria Pública, vários órgãos do Estado e tal, estavam lá nessa atividade. Então, uma das suspeitas que a gente tinha era exatamente de que era o grupo de fazendeiros que dominavam a região, que estavam tentando nos pressionar. E uma das coisas que a gente percebia ali naquele momento bem, imagina, estavam lá Polícia Militar, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado, CEPROM, que é a Secretaria que trata da reparação aqui, SPU, que é do Patrimônio Histórico da União. Estávamos todos lá e as pessoas tinham coragem de fazer isso. Aliás, não é coragem, é a covardia de fazer isso. Imagina as covardias que fariam com a comunidade. Então, esse é um fato muito terrível, mas o fato é que essa comunidade está fazendo esse enfrentamento. Houve, inclusive, já uma ação de indenização em favor dessa comunidade, que logrou êxito, foi até a DPU que entrou com essa ação, e houve uma indenização, inclusive, por conta das diversas agressões que foram perpetradas contra essa comunidade, que, à época, realmente era bastante despossuída de políticas públicas. Assim, para vocês imaginarem, de ausência de políticas públicas, essa comunidade era assim. Essa audiência pública ela foi extremamente importante, porque foi realizada em 2010 no Instituto Federal, aqui da Bahia. Porque as coisas, quando vem aqui para a Bahia, até botei IF, mas a gente chama sempre de IFBA. Porque, apesar de ser federal, vem para a Bahia, a gente chama de IFBA, vira nosso, entendeu? Então, assim, esse instituto sediou essa audiência pública, e essa audiência, ela delimitou vários inícios para que a gente pudesse trabalhar políticas públicas diversas, não só de acesso à terra, mas de educação, de saúde. Então, saíram diversos documentos e que, posteriormente, se contemplou em decretos, em leis, em defesa de comunidades quilombolas. E aqui nessa mesa estava centrada exatamente pessoas da comunidade, das comunidades quilombolas aqui na Bahia, algumas, que tiveram realmente as coisas da fala, elas que traziam, né? Não era a defensoria abria os eventos e a gente encerrava, o resto eram as comunidades. E as pessoas ligadas às políticas. O que nós tivemos como um avanço fundamental? A criação do Conselho Quilombola da Bacia do Iguape. Iguape é a região aqui de Cachoeira, que é a região onde foi feita, de verdade, a independência da Bahia. Tá? Então, assim, foi a região que lutou pela independência da Bahia. E esse Conselho do Iguape, ele tem elaborado, acho sempre importante falar, propostas muito interessantes para desenvolvimento, com o olhar exatamente do interesse dessas comunidades. Então, é um conselho somente de quilombolas. Esse conselho da Bacia do Iguape reúne várias comunidades diferentes dessa região, e ela foi capaz de propor uma série de demandas, muitas delas já foram atendidas, inclusive, pelo Estado, de melhorias de estrada, de construção de estrada, de escolas, editais que proporcionaram, por exemplo, a compra direta pelo Estado de alimentos produzidos pela comunidade quilombola. Hoje, essas comunidades estão com muitos processos bem adiantados. A gente gostaria que todas já tivessem tituladas, mas a gente está fechando quase todos os laudos antropológicos, né? Então, esse ponto estamos adiantando bastante em relação a isso. E nós temos, agora em 2019, né, o ano passado, nós tivemos a Carta Quilombola, que é um instrumento, eu estive lá assistindo, eles fizeram uma reunião, que é uma reunião com todos os quilombos representados na Bahia, todos os quilombos se reuniram através dos seus conselhos regionais, eles se encontraram numa escola, e eu gosto sempre de dizer que é a escola emblemática, que é o IAT, que é o Instituto Anísio Teixeira, que é um professor com uma importância histórica para a Bahia, que foi morto na época da ditadura militar, importante dizer isso, talvez um dos maiores educadores do Brasil,
né? Junto com Paulo Freire, e foi morto na época da ditadura militar. Nós batizamos aqui uma escola importante chamada Anísio Teixeira. E nessa escola Anísio Teixeira foi feita essa reunião com centenas de quilombos da Bahia, e gerou essa carta quilombola. Eu vou tentar aqui já passar para vocês aqui essa carta. Deixa eu ver se eu consigo passar essa carta diretamente para vocês. Mas essa carta contempla um conjunto de políticas e propostas feitas em 2019. Ela, inclusive, Carla Andrade, pede, inclusive, no corpo da carta, defensoria pública nas comunidades quilombolas, né? Isso virou também uma demanda, porque se entendeu que a participação da defensoria pública, e hoje nós temos uma lei que diz, por exemplo, que as associações, todas as associações, não só quilombolas, todas as associações, a defensoria pública aqui, ela avaliza títulos para que ela se torne de utilidade pública, que nós temos uma lei que permite isso. Então, o que eu tenho dito? As defensorias públicas podem ajudar, inclusive, na estruturação, podem fazer um trabalho de consultoria, veja só, consultoria popular dessas associações, ajudando na revisão. Então, isso é um trabalho, por exemplo, que eu fiz aqui algumas poucas vezes, gostaria de ter feito muito mais, mas algumas vezes com algumas associações, mas é um trabalho muito satisfatório, porque você ajuda a construir muito o processo democrático dentro das próprias associações, né? Então, eu defendo muito esse processo. Então, essa carta traz uma série de políticas que podem ajudar exatamente a fazer com que haja uma conexão, inclusive, entre as comunidades, Estado, inclusive os interesses do mercado. Então, assim, claro que existem projetos que são inadmissíveis que você possa fazer em comunidades quilombolas. É óbvio isso. Mas é possível que alguns projetos também cheguem ao encontro dos interesses da comunidade quilombola. Então, eu vou dar um exemplo muito simples. Uma comunidade quilombola, ela se beneficia de você ter uma estrada próxima. É óbvio que se beneficia de ter uma estrada própria. Não somos contra que haja uma estrada. Então, nós temos uma colega, uma cidade que é Bom Jesus da Lapa, que é uma extraordinária lutadora, que é a Cláudia Conrado, que ela atua há muito tempo lutando para que tenha uma comunidade quilombola, que tenha estrada lá na comunidade, e a gente nunca conseguiu ter essa estrada lá, tem sempre promessa e tal. Isso é importante. Mas veja, essa estrada não pode, na área de influência da comunidade quilombola, ter, por exemplo, um tipo de calçamento para que não coloque em risco as crianças, para que respeite, né, a historicidade, as relações que existem além na comunidade quilombola. Isso é plenamente possível. Então, há como compatibilizar esses interesses com os interesses da comunidade. E essa carta quilombola, ela traz muito dessas situações, tá? Eu acho que isso é algo que a gente pode trabalhar, sim. Isso eu trago como um elemento aqui retórico para a gente reconhecer como são essas comunidades, mas isso eu não tenho nenhuma pretensão de dizer o que são quilombos. Os quilombos são experiência, cada uma muito singular, cada uma muito própria, que eu disponibilizo para o debate, eu trago para aprender mais, eu trago para as pessoas, inclusive, dizer assim, não é nada disso não, o senhor não sabe nada. Eu digo, poxa, então eu quero aprender mais, me leve aí para poder entender melhor isso, tá? O direito quilombola, o direito à terra quilombola, ele é essa relação que foi produzida a partir desse senso de coletividade, mas, ao mesmo tempo, desse senso de necessidade de sobrevivência das comunidades. Então, elas não estão interessadas em produzir para o mercado, elas estão interessadas em produzir para a sua sobrevivência. Isso deu uma riqueza a essas comunidades. Ao mesmo tempo, elas não estão interessadas em se apropriar, ficar com a terra só para elas. Não, eu quero para produzir. Tanto é que a comunidade, por exemplo, tem uma figura, que eu não quero entrar muito aqui na Bahia a gente chama de chegados. O que são chegados? Pessoas que não são quilombolas, que acabam chegando para a comunidade e eles deixam ficar lá, a pessoa trabalha, produz,
depois passa um tempo, vão embora, essas pessoas são muito bem recebidas pelas comunidades quilombolas. Elas são de uma generosidade absurda. E aí, assim, um pouco para complementar aquilo que eu falei, eu acho que a gente tem avançado, e acho que é importante a gente falar dos avanços, porque as comunidades quilombolas têm conseguido dar alguns passos muito importantes. Entre eles, a isenção, que eu acho que a isenção ela é verdadeira, mas eu acho que o fundamento jurídico não é o mais correto, porque apela a uma questão cultural, que eu acho que não é o mais relevante aqui, mas elas estão isentas de IPTU, de Imposto Territorial Rural, né, ITR, e eu acredito que essa isenção, ela, na verdade, deveria ter um outro fundamento, mas já existe essa isenção, então é importante que a gente ressalte a existência dessa isenção. Eu acho que é importante a gente falar de como os tribunais têm entendido que existe, sim, um direito de defesa dentro dessas comunidades, inclusive das pessoas que não se reconhecem como quilombola, de apresentar. Então, a gente ouve muitas vezes como defensor público, mas e meu direito de defesa? Ela é muito assegurada. Inclusive, a própria Quinta Região tem uma decisão muito boa sobre isso, de 2015, falando, fundamentando, inclusive, isso, como o direito de defesa ele é mantido. E nós temos também, e aí eu mais uma vez volto, viu, gente, estou pegando no pé dos antropólogos, não, antropólogos amo vocês, por vários motivos, alguns que vocês nem sabem. Antropólogos, já se tem decisões, inclusive, que conseguiram alterar, inclusive, EIA e RIMA por conta de estudos que foram feitos e foram apresentados a partir exatamente desse conhecimento antropológico e daquilo que foi produzido a partir daí. E isso é fundamental para a Defensoria Pública da União e do Estado. Por que eu estou dizendo da União e do Estado? Porque, em geral, quando se trata de área federal, é a DPU, mas nós temos um papel, aqui na Bahia, nós temos áreas estaduais, a área que eu atuo, inclusive, boa parte da área é estadual, então a gente atua também, inclusive, para a titulação de terra, junto ao órgão aqui, aí não é diretamente o INCRA, mas é a CDA. E por fim, a gente também atua exatamente fazendo a defesa das políticas públicas, que são muitas vezes estaduais e municipais, principalmente. Então, a gente tem uma articulação muito direta. Então, assim, voltando um pouco àquele aspecto, e aí eu vou perguntar a vocês ainda tem tempo? Acho que eu já estourei todos os tempos, não foi, gente? Me perdoem. Estourei todos os tempos. Eu posso falar um pouquinho só do papel da Defensoria Pública do Estado? Por favor, é importante falar. Eu tenho também meu defensor geral, então, de repente, você falou de tudo, mas você não falou do trabalho que a gente está fazendo aqui na Defensoria Pública do Estado, entendeu? E a atual defensor público geral tem nos apoiado muito aqui. Existe um EGT que atua só com a parte racial, e essa EGT tem feito um grande trabalho com comunidades quilombolas aqui em todo o Estado. Esse GT, majoritariamente de colegas de mulheres, mas temos um colega, Natan, que eu sempre esqueço de falar do nome de Natan. Eu disse, hoje eu vou falar do nome de Natan. Natan faz um trabalho também com comunidades quilombolas aqui na Bahia, mas nós temos Vanessa, que é a nossa coordenadora, que é uma... Vanessa é a nossa gigante aqui, porque ela começa a falar alguma coisa assim, não, porque tem uma comunidade ali, não, vou fazer uma coisa, vou resolver aqui, então nosso norte se chama Vanessa. Temos Jamara, nós temos a Cláudia Conrado, que eu já falei, então todas essas defensoras e esse colega que faz um trabalho aqui, então te ajuda principalmente em relação à política, as políticas municipais de quilombo. Então, assim, aqui foi um trabalho monstruoso com a questão da Covid, foi um trabalho extraordinário, porque todas as prefeituras onde existe uma comunidade quilombola, nós mandamos um ofício com recomendações sobre o que deveria ser feito. Recebemos, inclusive, e no meu caso especificamente, nós conseguimos da prefeitura que atua diretamente comigo, que ela fizesse, inclusive, usasse um veículo que eles têm para poder fazer um atendimento direcionado a essa comunidade quilombola.
Então, assim, nós fizemos uma espécie de rede de proteção a partir da Defensoria Pública aqui do Estado para o atendimento dessas comunidades. Estamos satisfeitos com o trabalho? Não. Assim, Cláudia Conrado, você não está aqui, um beijão para ela. Toda hora me liga, mas eu não consegui isso, eu não consegui aquilo. Infelizmente, não é uma luta que a gente vai conseguir resolver tudo de uma vez. Mas eu tenho muita esperança que, a partir de eventos como esse, de situações que foram construídas a partir daqui, de debates que são feitos a partir de eventos como esse, a gente consiga ampliar, melhorar e aperfeiçoar. Porque, como diz a minha colega Vanessa, ela diz o seguinte, que é no quilombo que a gente se fortalece. É no quilombo que a Defensoria Pública se torna forte. E é verdade isso. Ela fala assim, é no quilombo que é o espaço do poder do homem e da mulher negra. E essa é uma realidade que eu vivenciei, uma realidade que eu vivi durante todo o tempo em que atuei e que atuo com quilombos. E, assim, eu quero agora, no final, agradecer, estou à disposição para que façam as perguntas, para responder aquilo que eu souber. Eu sou daquelas pessoas que dizem assim, quando eu não sei alguma coisa, eu sou muito tranquilo para dizer que não sei, viu? Não sou dessas pessoas que acham que sabe tudo, não sei tudo. Então, eu vou dizer que não sei. Estou aqui à disposição, mas eu quero agradecer muito pelo convite, agradecer muito especialmente a Carla Andrade, agradecer mais uma vez a doutora Carla Iasca, quero agradecer a Rosalinda, eu quero agradecer as pessoas que ouviram e tiveram paciência de me ouvir, vou tentar colaborar mais, vou disponibilizar meus contatos para que a gente possa manter até algum debate, quero aprender muito como está acontecendo em outros estados também. Quero agradecer muito à informática, ao setor de informática, à ESDEP do Piauí, pelo todo esse trabalho que fizeram, todo esse apoio que me deram para isso, e dizer a vocês, gente, que, por favor, assistam às outras apresentações. Os outros dois colegas são muito melhores do que eu nesse tema, são pessoas que vão desenvolver isso de uma forma bem melhor do que eu, com mais conhecimento, inclusive com tecnologia. Vocês vão se apaixonar por Johnny, vão se apaixonar por Denise, porque são dois, eu não gosto da expressão intelectual, prefiro dizer mentes inquietas. São duas mentes inquietas, são duas figuras que conseguem elaborar e produzir de uma forma muito consistente nessas temáticas. Então, vocês vão ter ótimos momentos com esses dois colegas. Gilmar, é sempre assim um alento ouvir você, porque a gente aprende tanto e você passa tanto conhecimento de uma maneira... É muita informação, mas de uma maneira tão agradável de ouvir, né, que a gente nem sente o tempo passar. Muito obrigada, mais uma vez. Eu registrei aqui, Gilmar, hoje a gente teve menos perguntas, mas eu registrei aqui que, enquanto você estava falando que existem quilombos rurais, urbanos e periurbanos, muita gente comentou, né? Aí teve um comentário de que existe um quilombo periférico no Rio Grande do Sul, alguém falou que estava passando por uma situação semelhante ao que você falou, e uma pessoa falou do quilombo Luizes, em Minas Gerais, que é um quilombo urbano. Quase todos os comentários foram no sentido daquele gap que você falou. Muito quilombo certificado, quase nenhum titulado, né? Então, a realidade da Bahia é a realidade do Piauí, que nós só temos 5, são mais de 200 quilombos certificados e só 5 titulados, então, realmente, é uma luta aí que ainda tem muito chão pela frente. E assim, tem aqui um antropólogo que também é indígena e antropólogo. Nossa, que maravilha! Pessoa maravilhosa, o Helder. Não sei se ele vai querer falar, Helder está por aí ainda, mas ele, se ele quiser se manifestar sobre os laudos antropológicos, será um prazer.
Gilmar, eu queria que você explicasse um pouco, só porque talvez algumas pessoas não sabem, o que é o EIA e o RIMA. Assim, claro. Deixa eu só... Sim. Gente, eu sou uma pessoa atrapalhada com tecnologia, viu? Vocês... O que eu botei aqui é a carta aberta, que é a carta quilombola, tá? Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas tem essa informação e eu vou tentar passar depois para vocês, foi uma forma da gente poder passar isso para vocês, né? A carta quilombola, que realmente é interessante. Muita gente perguntando se o seu material será disponibilizado, Gilmar. Totalmente, inclusive esse Totalmente, né? PowerPoint pertence a vocês, eu vou encaminhar para você o PowerPoint, Tá bem, então eu encaminho para exposição da você, escola. tá, gente? Encaminho para o e-mail. Pronto. Mas, assim, falando rapidamente, assim, o que as leis ambientais estabelecem para que seja realizado um empreendimento? Gente, eu sou muito atrapalhado com essa parte tecnológica. Mas vocês estão conseguindo me ver? Não estão conseguindo? Sim, Pronto, sim. é isso. Para que seja feito um empreendimento de algum porte, né, é preciso que uma empresa que tenha interesse apresente alguns requisitos. Como é que era tratado durante um bom tempo essa questão de apresentar documentações? Então, você tinha, cadê o... Você tinha estudos que eram feitos, que eram apresentados por órgãos ambientais e, às vezes, até por outros órgãos. Mas, principalmente, por exemplo, uma fase muito anterior, IBAMA, ICMBio, que apresentavam esses estudos. Houve uma mudança na legislação e esses estudos acabaram sendo feitos pelas próprias empresas. A gente pode ter algum tipo de senão em relação a isso, mas é obrigatório que sejam feitos esses estudos. O que acontece nesses estudos? EIA e RIMA são alguns desses estudos. Então, você faz uma análise de caráter inicialmente ambiental. Jesus, cadê o meu... Eu queria ver aqui, quero abrir aqui minha apresentação, para ver onde é que está essa parte também do EIA e do RIMA. São estudos de impacto ambiental. Em parte desse estudo, existe uma parte desse estudo, no caso do EIA e do RIMA, EIA é exatamente estudos de impacto ambiental. Uma parte que fala da existência de comunidades tradicionais, porque se houver essa existência de comunidades tradicionais, esse estudo vai ser feito, e aí, mais uma vez, viu, gente, os parceiros antropólogos aqui são fundamentais nessa hora. Esses estudos estão sendo feitos, em boa parte, falando da Bahia, por arqueólogos. Todo respeito, toda admiração pelos profissionais da arqueologia, mas os arqueólogos não são preparados para fazer esses trabalhos. O profissional que tem a capacidade para identificar isso são os antropólogos. E aí as empresas contratam arqueólogos. E muitas vezes os arqueólogos ficam muito presos às questões, por exemplo, de marcos, de sinais que podem ser encontrados nas comunidades. E esses sinais podem não ser completamente identificados. Na arqueologia tem, inclusive, um nome específico para isso que me falta agora, na arqueologia e na antropologia, que são sinais diacrônicos ou diacríticos sobre isso. E normalmente você pode não encontrar esses, mas existe ali uma cultura imaterial daquela comunidade e que realmente o profissional da antropologia ele está mais preparado para fazer essa identificação. Então, esses estudos são estudos importantíssimos. E quando ele é feito com um profissional adequado, ele já sinaliza e ajuda exatamente a identificar a comunidade e, portanto, isso é importante, ouvir a comunidade sobre aquele empreendimento, tá? Então, isso tem uma importância porque se você identifica que não existe a comunidade, não precisa fazer a consulta prévia. Eu não vou falar muito de consulta prévia porque vocês vão ter uma pessoa maravilhosa aqui, que é o Dr. Johnny, que vai falar muito melhor do que eu.
mas essa consulta prévia é um direito estabelecido pela 8169 e pelo decreto e pela Constituição dessas comunidades tradicionais. Então, é importantíssimo que isso seja respeitado, tá? Então, não sei se eu consegui explicar devidamente, mas a ideia é essa aqui, tá? Certo. Gilmar, tem uma pergunta do Vinícius, que ele fala que ele está estudando os dados das certificações e ele observou que, dados que ele pegou na Fundação Palmares, ele observou que em 2018 tinham mais de 3 mil certificações de quilombos, e agora em 2020 estava um número inferior, estava 2 mil e alguma coisa. Sim. Então, ele pergunta se você sabe qual é a razão disso. Sim. Tem uma parte do quadro, inclusive, que eu mostro isso, né? Tem um número de certificações, e essas certificações, o que vai acontecer? E aí entra de novo naquela discussão da duplicidade de órgãos. É que começou a ter dificuldade para fazer as certificações, para fazer as titulações, e se começou agora um processo de tentar revisar as certificações anteriores. Então, nós temos que ficar atentos a isso. Eu acredito que esse processo é um processo que nós vamos ter que enfrentar, inclusive, talvez até judicialmente, que é a questão da revisão das certificações anteriores. Então, até 2018, nós tivemos um determinado número de certificações e agora você tem um processo de revisão. O número, inclusive, eu não trouxe aqui porque eu acho que é muito complicado você fazer agora uma avaliação no período, aí a fala não é do defensor público, a fala do pesquisador, você fazer avaliação de governo enquanto o governo está atuando. Então, assim, a gente faz uma fala aqui, vamos torcer que, né, que Xangô certifique aí até o final desse governo, né? Aí a gente fica com a fala, esse governo não certificou. Certificamos, sim, e tal. Então, mas assim, o número de certificações baixou terrivelmente. Aqui na Bahia, o número de certificações em 2019 foi uma nulidade. Não sei se chega a 10 comunidades certificadas. Então, eles estão fazendo um processo de revisão das certificações, inclusive, alguns fazendeiros começaram a abrir processos para anular as certificações anteriores. Então, muito provavelmente, estão sendo retirados como processos certificados sob revisão. Ameaça grave, né, meu amigo? Precisamos estar realmente muito atentos. Tem outra pergunta aqui, da Johanna, ela pergunta qual é a justificativa para a isenção do ITR. Veja só, qual é a justificativa? A gente tem, assim, fazer uma explicação muito rápida. Qual é a justificativa para que você tribute uma propriedade rural? O lucro. Uma propriedade rural, ela existe para gerar uma determinada renda para alguém. Uma comunidade quilombola, a existência dela não está vinculada ao lucro. Ela não se preocupa em apurar qual é o lucro que vai ter. Então, você cobrar de uma comunidade quilombola a existência de um lucro seria sem sentido. Ademais, e aí o fundamento que está, inclusive, no parecer que eu juntei aí, que eu informei, que inclusive é anterior à lei, é de que a isenção existiria porque a comunidade quilombola faz parte de um valor cultural brasileiro e que esse valor, por si próprio, não abrigaria a ideia de uma propriedade privada, e sim de uma coletividade cultural. Então, o fundamento seria uma espécie de misto da isenção tributária, da imunidade tributária prevista no artigo 153 da Constituição, com o artigo 218 da Constituição, valor cultural, barra a questão do direito de propriedade. Eu entendo que a gente vai precisar enfrentar essa questão de uma outra medida. Por que a gente vai ter que enfrentar essa questão? Porque quando se coloca como um valor cultural e vinculado a algum aspecto, por exemplo, de isenção de imunidade,
limita, por exemplo, qual é o tamanho, qual é a dimensão da área que pode estar isenta. Então, a gente vai ter, em algum momento, que fazer esse enfrentamento. Um estado, por exemplo, como a Bahia, isso é um problema enorme, porque nós temos grandes extensões de terra, quilombos que são pequenos, tem quilombos pequenos aqui, mas temos áreas enormes quilombolas no sertão, e que podem incidir na possibilidade, na hipótese de que tenha que cobrar ITR por conta dela não estar inserida. Então, a gente vai ter que fazer esse enfrentamento em algum momento, que eu acho que os dois fundamentos são frágeis. Compreendido, Gilmar. Gilmar, aí eu vou aqui fazer a última pergunta. O Leonardo pergunta: como se identifica um quilombo urbano? Uma boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Veja só, o quilombo urbano vai ter que ser um quilombo, como qualquer outro quilombo, que se auto-reconheça como tal. Então, você tem, por exemplo, em alguns estados, aí, se tiver alguém do Rio de Janeiro, algumas pessoas falam, Tem por muitas exemplo, pessoas do Rio aqui na sala, já até se que tal bairro é um quilombo urbano, e se intitula como tal, e pede esse autorreconhecimento como um quilombo urbano. Então, ele vai se colocar como tal. Então, mas eu vou falar especificamente daqui da Bahia. Nós não temos processo de reconhecimento aqui na Bahia de quilombos urbanos, mas nós temos bairros que foram fundados exatamente como quilombo, que é o bairro aqui que ganhou o nome de um presidente da República que não tomou posse, que é o bairro Tancredo Neves, mas que, na verdade, originalmente era um quilombo do Beiru. Esse quilombo do Beiru é uma região extremamente vulnerabilizada, é uma região que foi constituída a partir do desdobramento de uma fazenda e que foi totalmente desenvolvida a partir da lógica de quilombo. Toda a lógica que foi estabelecida na lógica de quilombo. Até que se começou, principalmente a partir da década de 80, os ataques dos empreendimentos imobiliários. Então, ela perdeu um pouco essa característica a partir da década de 80, mas está agora, por vários movimentos que a gente ouve falar, mesmo à distância, tentando resgatar isso. Como essa situação vai ocorrer, eu acredito que seja através do reconhecimento, talvez como uma zona de interesse cultural, muito mais do que um típico quilombo no sentido rural mesmo, tá?